contrabando é um dos crimes mais praticados no Brasil. Além dos impostos sonegados, a saúde pública também é prejudicada. Decisões judiciais têm levado isso em conta e, em muitos casos, derrubado o princípio da insignificância, que às vezes livrava o contrabandista da prisão. O número de investigações de contrabando de produtos piratas como vestuário, calçados, brinquedos, cresceu mais de 4 vezes entre 2010 e 2014, segundo o Ministério da Justiça. O preço é o que mais contribui para o crescimento da ilegalidade. Já para alguns brasileiros, o barato sai caro. Não compensa ser comprado ele, porque vem de baixa qualidade e não tem fiscalização para como é que chama, a secretaria que possa fiscalizar ele. Não tem segurança nenhuma num produto contrabandeado, né? Você não sabe a procedência, não sabe de onde veio, então você tem grandes chances de acabar mal. Seja o produto cigarro, que vai fazer mal para a sua saúde, seja um elétrico, que pode destruir a sua instalação elétrica da sua residência. Quando você compra um produto original, você não está comprando só a marca, você está comprando o fruto do trabalho dessa pessoa. Então, se você compra um produto contrabandeado, você acaba também favorecendo o crime organizado. O cigarro também está entre os produtos mais apreendidos no Brasil. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, o comércio ilegal de cigarros faz parte de um crime organizado, presente principalmente nas classes menos favorecidas. É muito comum esse tipo de comércio nas periferias, no interior, em regiões onde existe uma renda per capita inferior. Porque o preço do cigarro contrabandeado, ele é a metade do cigarro legalizado no Brasil. O mercado ilegal de cigarros movimenta 6 bilhões de reais por ano. E o prejuízo reflete nos 35 mil postos formais de trabalho que deixam de ser oferecidos aos brasileiros. Só no ano passado, no Rio Grande do Sul, o estado deixou de arrecadar 115 milhões de reais de impostos. Com esse valor, daria para revitalizar 380 quilômetros de rodovias, fornecer educação a mais de 55 mil crianças e a 70 mil alunos da pré-escola. E ainda construir mais de 3 mil casas populares. A maior parte dos cigarros não consumidos no Paraguai vem para o Brasil por serem mais baratos por causa do imposto. A entrada ilegal desse tipo de produto no país, sem passar por nenhuma fiscalização, inclusive sanitária, prejudica também a saúde dos brasileiros. Uma análise de 18 marcas contrabandeadas do Paraguai demonstrou contaminação com fungos e ácaros. Essa foi uma das principais causas para que o Supremo Tribunal Federal passasse a dar outro tratamento para quem pratica o contrabando de cigarros, já que a falta de controle na produção pode conter quantidade de nicotina e outras substâncias fora do padrão. O contrabando, de fato, passou a ser um crime mais grave porque ele vai de encontro a uma coletividade, vai de encontro às questões de saúde pública, às questões tributárias também, né, as situações econômicas do país e atinge até questões trabalhistas. Pois é, para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Paulo André Trindade. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Queria que o senhor começasse explicando qual é a diferença de contrabando e descaminho. Em junho do ano passado, veio uma lei e separou contrabando e descaminho. Formalmente eram as mesmas condutas, porque era tipificado no mesmo artigo, o que resultava uma desproporcionalidade. O contrabando é a entrada ou saída de mercadoria proibida do território nacional. Ou entra ou sai. Então eu preciso sempre de uma norma, de uma portaria que discipline o que vem ser essa mercadoria de circulação restritiva. Já o descaminho é uma forma de enganar ou iludir o fisco. A mercadoria ela é lícita, ela é permitida. Eu posso entrar ou sair com essa mercadoria. No entanto, eu saio enganando ou fraudando o fisco. Contrabando. Entra e sai com mercadoria proibida, descaminho. Eu apenas iludo a fiscalização alfandegária, dando um valor, declarando uma quantia a menor para que reduza a incidência do imposto de importação. No caso do cigarro, que crime configura? No cigarro, ele é contrabando porque existe uma portaria do próprio Ministério da Saúde que controla. Nós verificamos no VT que são 2 bens jurídicos tutelados. Deu muita ênfase à parte econômica,
porque o Estado deixaria de arrecadar ou deixaria de investir essa arrecadação com imposto. Mas uma parte mais grave aí que tem o limite é da qualidade desse produto que entra no nosso país. Nós não sabemos ou não tem um controle do órgão competente para verificar qual é a substância que está contendo nesse cigarro. Então eu posso ter uma sujeira, comprar um cigarro, não sou fumante, mas suponhamos que fosse, eu compro um cigarro que tenha substâncias totalmente nocivas à minha saúde. Então, são dois aspectos tutelados. Parte econômica do Brasil, concorrência desleal, porque aquele empresário que adquire um produto legalizado tem uma tributação maior, mas muito mais importante ainda é a nocividade que pode produzir para aquela pessoa que consome o cigarro. E até por isso, então, essas decisões da Justiça vêm caminhando no sentido de acabar com esse princípio da insignificância, que muitas vezes poderia constar aí na pena do contrabandista e levando em consideração o risco à saúde pública. O princípio da insignificância, por ele ser um princípio, hoje ele é muito estudado em vários crimes. Logo antes ainda de junho do ano passado, quando o contrabando desse caminho tinha as mesmas penas, se discutia se era possível ou não o princípio da insignificância na conduta do contrabando, que era denominado contrabando próprio. Como ele não era uma mínima ofensividade da conduta, a repercussão social dessa conduta era mais grave, o STF entendeu por bem não incidir o princípio da insignificância na figura do contrabando. Hoje é mais fácil porque foi separado, então nós estamos em artigos distintos, mas persistiu a não incidência do princípio da insignificância, porque a conduta não é de bagatela, de ínfima insignificância. Ela tem uma potencialidade lesiva, tanto para o erário público quanto para a saúde pública. O que acontece com a pessoa que é pega trazendo cigarro do Paraguai, por exemplo, para o Brasil? Hoje nós não temos dúvida porque há uma restrição da importação desse produto, dessa espécie de mercadoria. Então aquele sujeito que é surpreendido transportando, inserindo dentro do país um cigarro, ele responde nas penas do crime de contrabando. Onde geralmente esse cigarro é comercializado? A gente não vamos estender muito, mas normalmente é no comércio informal. Mas isso não significa que exclusivamente ele é de comércio informal. Tanto que o legislador, atento a isso, ele tipifica como contrabando aquele empresário formal e informal que vende produtos desacompanhados de nota fiscal. Então, o próprio empresário, que ainda que seja formalmente empresário, ele pode tentar agregar o lucro seu introduzindo produtos adquiridos desacompanhados com a nota fiscal, que é uma forma equiparada de contrabando. A gente continua a nossa conversa sobre esse assunto no próximo bloco, ainda há muitas dúvidas a esse respeito, só peço um minutinho para o senhor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TST reverte decisão de penhora de imóvel único para pagamento de dívidas trabalhistas. É no próximo bloco, voltamos daqui a pouco. E nós voltamos a falar com o advogado Paulo André Trindade sobre contrabando e descaminho. O senhor havia falado no último bloco sobre como se comercializa geralmente licitamente esse tipo de produto, muitas vezes no comércio informal, mas podendo também ser comercializado irregularmente no comércio formal. Se um dono de um bar, de uma padaria, de um restaurante vender, que devidamente tem um alvará, está trabalhando regularmente, vender esse tipo de produto, é diferente a pena, a punição dele de alguém que é pego no comércio informal? Sob o aspecto da sanção é a mesma, mas a figura dele, como ele não importou, não entrou ou não exportou, saiu com esse produto, imagina-se que ele não teria incidência do direito penal. Mas o contrabando ele tem formas assemelhadas ou equiparadas. Esse empresário, seja formal ou informal, ele estaria praticando um crime de receptação. Ao invés de ser capitulado, descrito no crime de receptação, o legislador, atento a isso, ele fez uma forma assemelhada, equiparada a contrabando. E ele inseriu uma forma de expor à venda, se não estiver expondo à venda, comprar produto importado desacompanhado de nota fiscal. Então, a receptação, para ele, vai ser o contrabando na forma assemelhada ou equiparada a contrabando. E é crime também comprar esse produto? Fazendo assim uma análise mais específica, eu volto para a receptação.
adquirir, transportar ou vender produto que é originário de crime vai ser receptação. Então eu sei, ou deveria saber, que aquele produto foi originário de um contrabando ou de um descaminho, eu estou consciente que eu vou praticar uma receptação. Embora popularmente parece que seria irrelevante, porque nós damos atenção mais ao sujeito ativo do contrabando, verdade é que o contrabandista que vende, importa e vende, ele responde pelo contrabando. Aquele que adquire, se não for empresário ou camelô, ele vai responder por receptação. Quer dizer, você vai lá no camelô e compra um cigarro, você acha que não está praticando crime algum, mas está. Perfeito. É que a insignificância aqui pode incidir, e aí depende do caso concreto, para a pessoa que está praticando uma receptação. Mas para o contrabandista, tanto o STJ quanto o STF são consolidados e pacíficos de não admitir insignificância. Quem sabe o receptador, a gente faça uma análise e aplique o princípio da insignificância. Mas, formalmente, ele responde pela receptação e o contrabandista por contrabando. Se alguém vir aí esse comércio informal ou mesmo formal e irregular sendo praticado, tem alguma forma de denunciar, um lugar específico para denunciar? Vai na delegacia, no Ministério Público, onde? Para a pessoa normal, normalmente nós informamos a Polícia Civil, para que ela faça, e geralmente tem mesmo uma intervenção da Polícia Civil. Quantas vezes nós noticiamos uma blitz específica em feiras irregulares e a apreensão dessa mercadoria de cigarro, e a pessoa que está em casa pergunta, mas prendeu um cigarro? Prende cigarro, prende produto falsificado porque ofende a propriedade material. Então, quando eu visualizo, eu como cidadão, eu vou diretamente à polícia. O Ministério Público é o dono da ação para que depois proponha. Nada impede que eu vá ao Ministério Público diretamente. Se o Ministério Público já tem elementos, detém elementos suficientes para propor a ação, ele pode até dispensar o inquérito policial e propor a ação contra aquele sujeito ativo do contrabando. Quer dizer, é um crime que todo mundo deve ficar atento, né? Porque a responsabilidade é compartilhada. Nós não podemos imaginar que o senso comum, algo que eu não considero mais reprovável, que deixa de ser crime. O fato da pessoa adquirir um CD pirata, isso ainda constitui crime. O fato de eu adquirir um cigarro importado de forma irregular, você passa a sensação que eu não reprovo, mas o Estado reprova e os tribunais superiores estão sendo incisivos no combate dessa espécie de crime. Tá ótimo, muito obrigada. Eu conversei com o advogado Paulo André Trindade, que explicou para a gente que é contrabando de cigarros, né? A diferença de descaminho. Obrigada pela participação. Obrigado, disponha. Até uma próxima.